Isso. Jesus é joia, o resto é bijuteria. Isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Às vezes eu vou em evento de família e eu falo pouco sobre relacionamento familiar. E algumas pessoas me perguntam: Cláudio, por que você não direciona tanto sua mensagem voltada para o relacionamento familiar? Porque trabalhando com relacionamento, trabalhando com famílias, eu tenho descoberto que o grande problema do relacionamento, na realidade, na essência, não é problema com o próximo. Pessoas têm problemas consigo mesmo, gente mal resolvida. E o mal resolvido é um encrenqueiro de plantão. É ou não é? A sogra briga com a nora, não é por causa da nora, não. É por causa dela mesmo. É ou não é? A nora briga com a sogra, o problema não é com a sogra, é com ela. Você briga com o cunhado, o problema não é o cunhado, é você. Você briga com a mulher, não é a mulher, é você. Mas é ruim de nós falarmos isso. Como é que você vai falar para você mesmo que você é um mal resolvido? Você põe a culpa nos outros. É mais fácil transferir responsabilidade. É ou não é? Você come a gordura da picanha, a pele do frango, dá um problema nas coronárias, quem é o culpado? O capeta. É o diabo que botou uma seta no meu coração. Eu imagino o diabo falando com Deus. Não fiz nada, gente. Esse cara come, não faz exercício, estressa à toa, está com problema, agora o culpado sou eu. Então, gente mal resolvida. Por isso que eu dou muita informação para você se resolver. Por quê? Porque o bem resolvido está bem em qualquer lugar e circunstância. O mal resolvido não está bem em lugar nenhum, gente. É ou não é? Vou dar um exemplo para você. O mal resolvido chega em casa e alguém apertou a pasta de dente no meio. O que ele fala? Pega a pasta de dente e diz: quem apertou essa pasta de dente no meio? Isso me dá um ódio. Pasta de dente apertada no meio. Eu queria saber quem foi que apertou essa pasta. Porque se eu pegar quem apertou essa pasta, eu mato. O bem resolvido olha a pasta apertada no meio e faz assim, ó. E vai embora. O segredo é nós nos resolvermos, gente. E eu quero te dizer uma coisa: ninguém pode te resolver a não ser o Senhor dos Exércitos. Quer se resolver? Tem um encontro verdadeiro com Jesus. Senão você só arruma encrenca. Aí problema, você vai ouvir a história do marido, o problema não é a esposa, é ele mesmo. Um cara mal resolvido. É ou não é? Cheio de sonhos frustrados, decepcionado. Aí fica ranzinza, que parece um monstro do Lago Ness. Os camaradas, é ou não é? Vai ver a história da mulher, o problema não é o marido, é a própria esposa. É assim que funciona para muita gente. Mas é difícil você admitir que você ainda não se resolveu, você ainda não se encontrou. Então nós ficamos criando problemas. E aí você é um problema em qualquer lugar que você está. Sempre você. Por que os problemas me procuram? Simples. Porque você é um imã que atrai problema. É ou não é? Então nós vamos ver hoje um camarada. É sobre ele que eu quero falar. Porque eu quero falar com vocês hoje sobre história e não momento. E nós vamos pegar um personagem bíblico, eu gosto muito dele. E ele está em Lucas,
capítulo 5, versículo de número 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, deixa eu ver se eu fico com a minha tradução ou com essa. Não dá para ir aqui. Isso aqui deve ser NVI. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Continua. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Repita comigo essa frase: de agora em diante. De agora em diante. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. Queremos continuar a te ouvir. Fala conosco, usa-me, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos por tua misericórdia. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Isso. Vamos ver um pouco a história de Pedro hoje. Um homem muito desafiador, muito. Não sei como é que Jesus escolheu Pedro para o seu ministério. Não sei. Os critérios de Jesus são muito diferentes do nosso. Mas vamos à noite que antecede este texto. Primeira coisa que eu quero mostrar a você é que esse texto de Lucas 5 é comparado a um texto de Mateus e um texto de Marcos, que narra o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Ou seja, na ótica de Lucas, o primeiro encontro com Pedro aconteceu assim. Você pode de repente estar com sua Bíblia aberta, está notando um episódio no capítulo 4 de Lucas, narrando a presença de Jesus na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro curando sua sogra. Mas isso é apenas uma questão de colocação, pois na ótica de Lucas, o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi assim, ou seja, Pedro ainda não tinha experimentado um encontro com Jesus. Então vamos à noite que antecede a esse episódio. Vamos imaginar Pedro preparando sua estrutura para pescar. Pedro não pesca por hobby, ele é um pescador profissional. Ele depende do peixe para sobreviver, tira o sustento da pesca. Todo aquele que sobrevive da pesca, todo pescador, até quem não pesca, para sobreviver, quando vai à pesca, tem 3 desejos. O primeiro é pegar muito peixe, o segundo é pegar peixe bom, o terceiro é pegar peixe grande. Certeza de um bom rendimento, peixe bom, grande e muito. Eu imagino Pedro preparando sua estruturazinha para ir pescar. Está ele preparando suas tralhas de pesca, seu lanche, toda a estrutura. E vai pescar de noite, porque Pedro sabe que os melhores peixes saem para se alimentar à noite, os maiores. E Pedro então vai à pesca. Joga sua rede e não pegou nada. Jogou de novo e nada pegou. Joga mais uma vez e não veio coisa nenhuma. Eu acho que por isso que Jesus chamou pescador, para ser a base de seu ministério. Gente acostumado com muito trabalho e pouco retorno. Estavam pescando. Eu imagino Pedro falando: ô João, meu filho, você é meu sócio, joga a rede aí também, para ver se tu pega alguma coisa. E João joga e não pegou nada. Vamos lá, André, agora é tu. E André não pegou nada. E agora você.
Não é João? João também não pega nada. Oh, meu Deus, quem é que vai pegar peixe nos troços? Hoje não é dia do pescador, é dia do peixe. Estão pescando, e não pega nada. Eu imagino Pedro olhando para o fundo do barco e vendo o barco vazio. E pior, está amanhecendo, gente. O dia está amanhecendo. E Pedro ainda não pegou? E se não pegou de noite, não vai ser de dia. Está amanhecendo, cadê o peixe, gente? E o peixe não veio. O barco está vazio. Todas as expectativas não correspondidas normalmente geram frustrações. É assim. Por isso que muita gente se dá mal no casamento, porque espera coisa que o outro não prometeu que faria. Eu queria que ela fizesse comida igual a mamãe. Tu levou ela a fazer um estágio na tua casa para aprender com a sua mãe? Ela prometeu que faria comida igual a sua mãe? Não prometeu. Esse dia o cara queria separar da mulher por causa disso. Voltou da lua de mel, acabou aqueles dias. Levantou de manhã, a mulher dormindo. Olhou para a mesa vazia. Não tem café nesse troço, não. Tossiu, mas a mulher virou para lá. Foi embora chateadérrimo com a mulher. Porque a mãe dele levantava todo dia mais cedo que ele. E ele não falou para a mulher que queria uma substituta da mãe. Queria largar. Porque nunca expôs para o outro o que estava esperando dele. Você que não casou ainda, faça um vídeo. Com tudo que tu quer. Eu espero isso. Quando tu achar um candidato para casar contigo, mostra para ele aqui. Vai assistir esse vídeo. E ele vai descobrir naquele vídeo que você é a pessoa errada. Não, mas você não fala. Ela é linda, amorzinho. Só fala essas coisas que não tem nada a ver. Aí depois espera coisa que ninguém disse que faria. Não é? Ele, eu gosto de massagem no pé. Tu falou para ele? Massagem no homem não gosta de fazer massagem no pé. Ainda mais dos outros. Para. Aí as pessoas ficam decepcionadas. Não é? Não, façam, vai por mim. Essa turma não sabe nem escolher data. Quando eu dou palavra para noivo, gente, eles não sabem nem escolher data de casamento, pastor. Eu ensino, gente, 2 critérios tem que ser. Primeiro, tem que ser perto do pagamento dos convidados. Casar no dia 20, o dinheiro parece ninja, apareceu. Deu o dinheiro que estava aqui, sumiu na fumaça. E outra coisa, quem escolhe data de casamento é a mulher, porque tem que ser longe da menstruação, gente. Mulher vai casar cheia de cólica. Na foto, tu já vê a pobrezinha. E esse povo não sabe de nada. Por isso que o pastor disse muito sabiamente: o povo peca por falta de... E vou logo falando: vá no encontro de casal. Porque lá eu falo coisa que eu não posso falar aqui. Ensinar você coisa muito maneira. Fazer sexo, eu ensino a fazer sexo. Como é que é? Eu não posso falar aqui. Né? E por que traz pastor de fora? Porque o pastor também não pode falar, por isso que ele terceiriza o serviço. Vem gente de fora para falar, como é que ele vai falar? Eu falo e vou embora. Então não deixe de ir. São 2 coisas que eu não posso esquecer. Ontem eu esqueci. Uma é de anunciar este evento de 31, dia 1º e 2 de setembro, 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Vou estar lá ministrando, não sei quantas palestras, que o povo aqui põe a gente para trabalhar, né? O povo é bom, mas vou falar para você, arranca o couro da ovelha. E o segundo evento é esse do carnaval. Infelizmente eu não posso vir. Já pedi até a Alexandre, por favor, compre todas as mensagens do pastor Ebenezer Bittencourt. Eu vou falar de Josué, porque Josué eu já tenho quase tudo. Mas não perco, gente, não perde. Até porque Deus deixa sempre o melhor para depois. Como o ano está começando agora, os caras que vêm pregam melhor do que eu. Eu estou no começo, os piores vêm primeiro, entendeu? E depois Deus reserva os melhores. É assim que funciona. Então pare para pensar. Eu até saí do texto aqui, meu Deus do céu, me perdoa. Os teólogos de plantão ficam apavorados com isso. Fica quieto agora, não está no seminário. Fica quietinho. Então pare para pensar. Pedro está lá pescando, amanheceu, ele não pegou nada.
Pedro olhou e seu barco estava vazio. Hoje os clientes vão ter que comprar com concorrente. O barco estava vazio. Pedro, decepcionado, vai com o barquinho dele, puxa e vai lavar as redes. Eu gosto desse texto, porque Pedro não pegou o que queria, que era peixe, mas pegou o que não queria, que era sujeira. E Pedro sabe que sujeira nas malhas acabam apodrecendo, e ele precisa lavar. Por que Pedro vai lavar suas redes? Porque de noite ele vai fazer o quê? Pescar de novo, gente. A história continua. Então ele vai lavar suas redes. Eu falei sobre cura de memória de manhã. Eu quero dizer uma coisa para você. Lave suas redes depois de um dia de decepção, depois de uma noite triste, depois de um momento de dificuldade. Não permita que sujeira apodreça as malhas de sua rede. Lave. Pedro está lavando a rede, está levando, jogando a rede para dentro d'água, revirando para dentro do barco, revirando. Quando quem é que vem no mar da Galileia? É ele, o Nazareno, dando um rolezinho. Jesus veio apertado pela multidão. O discípulo ainda não estava ali para fazer o cordão de isolamento. Então ele está sendo apressado. Jesus era pop, né? E aquela coisa toda. Ele olhou lá na frente e viu 2 barquinhos. Um era de Pedro, que estava terminando de lavar a rede, jogando. E deve estar pensando, vamos lavar isso para casa, comer e dormir. Porque de noite nós vamos pescar de novo. Isso devia ser a mente de Pedro. Quando vem Jesus, olhou os 2 barquinhos e entrou no barco de Pedro, sem pedir. Ele entrou. Pediu? Não. Entrou no barco e disse: Ô moço, põe seu barco aí dentro d'água. Eu imagino Pedro olhando, falando assim: trabalhei pra caramba, estou cansado pra caramba, meu Deus do céu. Eu tenho que dormir, meu Deus. Tanto barco para esse cara entrar, vai entrar justamente no meu. Jesus falou: põe seu barquinho dentro d'água, meu filho. Nem cobrou locação. Pedro puxou o barco, Jesus falou: ancora que eu vou pregar, hein? Até porque se não ancorasse, o povo ia ter que ouvir andando. Então tinha que ancorar direitinho. Ancorou o barco e Jesus senta para pregar. Alguém que vai pregar sentado não está com pressa. Vai pregar prego grande, é ou não é verdade? Ele senta e manda bala: pastor, pregando, Pedro. Nunca ouviu uma mensagem tão maravilhosa. E Jesus, mas ele está cansado, com sono, o sol batendo na cabeça dele. Pedro já devia estar assim. Amém. Que amém também quer dizer para, é ou não é verdade? Para, meu Deus do céu, que ninguém aguenta. Quando você estiver pregando e alguém falar amém, reveja seus valores. E Pedro está lá, esse dia, Pedro estava igual você quando veio do trabalho para o culto. Esse dia eu fui num culto que o pessoal estava tão cansado que alguns estavam dormindo. Falei: eu vou acordar essa turma. Falei: quem quer para o inferno, diga amém. Lotou um ônibus, gente. Pessoal distraído. E Pedro estava ali. Quando de repente Jesus disse: amém, acabou. Pedro falou: graças a Deus, agora eu vou dormir. Jesus olhou para Pedro e disse: aí Pedro, vamos pescar? Aí Pedro falou: vou falar uma coisa para o senhor. Eu trabalhei a noite toda, eu estou cansado para caramba. Não peguei nada, está vendo esse barco aí vazio? Não peguei nada. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor: sob a tua palavra, eu sou capaz de lançar minha rede. Olhe bem, acabou de ouvir Jesus falar. Falou: estou dentro. Puxou o barquinho e Jesus falou: joga a rede aí, Pedro. Aí mesmo, aí. Pedro jogou. Quando ele tenta puxar, está pesada. Pedro deve ter pensado: será que agarrou? Quando ele vê os peixes estão batendo na rede, ele tenta puxar, não dá porque é muito peixe. Ele faz sinal para os companheiros que estão no outro barco e diz: corre aqui. Corre não, navega aqui. Está dentro d'água, é ou não é verdade? Navega aqui. E navegou, encostou o barquinho e uma rede encheu 2 barcos. Tu acredita? Uma rede encheu 2 barcos. Ou era uma rede cinematográfica, ou eram 2 canoas. Que uma rede encheu 2 barcos de quase a pique. Fala sério. Quando viram isso, todo mundo ficou quietinho no barco.
Devia estar pensando, gente, por que ele não vem pescar com a gente todo dia? Nem precisa ir de noite, né? Ele pesca pra caramba, gente. E é carpinteiro, né, gente? Imagina se fosse pescador. Está na profissão errada. Todo mundo quietinho, dentro do barco, puxaram o barco. Quando Pedro saiu do barco, o barco cheio de peixe. Pedro precisava de quê? De peixe. E o peixe que ele precisava, Jesus deu. Quando Pedro está cheio de peixe, Pedro diz a Jesus: Senhor, o senhor pode ir embora, valeu. Porque a gente não pode viver junto, entendeu? O senhor é um homem santo e eu sou um homem pecador. Valeu, Jesus, valeu. Olha que montão de peixe. Tem nem gelo para guardar tudo isso. Nem uma caixa de isopor. Jesus olhou para Pedro e disse: Ô Pedro, tu está enganado, filho. Sabe por quê? Porque Pedro se satisfez com o momento. Para Pedro o momento o satisfez. Ele precisava de peixe, e o peixe que ele precisava, Jesus lhe deu. Só que Jesus quer te dar mais do que você precisa. Hoje eu vejo muita gente se satisfazendo com momentos. Você pode viver momento com droga, momento com sexo, momento com música, mas Jesus não é para viver momento. Jesus é para viver uma história. Pedro disse: eu estou satisfeito, muito obrigado, o senhor pode ir embora. Jesus disse: ó o dedinho, Pedro, não entrei na sua vida para viver com você um momento, filho. Eu entrei na sua vida para mudar a história da sua vida. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Não gosto nem dessa frase. Se fosse pescar mulher, é ou não é verdade? Coisa feia pescar homem. Pedro não sabia o que era pescar homem, mas Jesus abriu um insight na mente de Pedro ao dizer pescar. Pedro não sabia o que era pescar homem, mas ele amava pescar. E Pedro disse: eu vou nesse negócio. E eu quero falar hoje com você sobre a história de Pedro com Jesus. Porque é isso que faz diferença. Sabe? Hoje eu vejo pessoas provando momentos, se satisfazendo com momentos. Porque a Bíblia diz: conhecei e prossegui a conhecer. Porque o relacionamento com Jesus não é feito de momento, é feito de história. À medida que você se relaciona com Ele, você o conhece mais. E quando você o conhece mais, mais você o ama. E quanto mais você o ama, mais o relacionamento se intensifica. E você então cresce, amadurece, se respeita. E quando você se respeita, você aprende a respeitar o próximo. Isso é o crescimento. E Jesus chama Pedro: vamos viver uma história. E Pedro disse: estou aí, estou dentro. E aí então vamos usar alguns textos rapidinho. Abra sua Bíblia em Marcos 1, 29. Vamos usar uns 5 textos mais ou menos. Marcos 5, verso 29 e 30. Perdão, é Marcos 1, verso 29 e 30. 5 não. Amém? Diz assim: logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, logo lhe falaram a respeito. Presta atenção aqui em mim. Pedro leva Jesus para onde? Depois de recebê-lo no mar, à beira do mar, depois de ter uma experiência com ele. Quando o assunto é viver história, para onde Pedro leva Jesus? Para a sua casa. Porque a nossa história de verdade com Deus, ela começa no nosso lar, com a nossa família. Porque a Bíblia nos diz, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo: aquele que não cuida dos da sua própria casa, da sua própria família, é pior do que os infiéis. A história de verdade começa em casa, com os filhos, aquelas coisas, com a mulher. Esse dia eu falei com Deus: Senhor, isso não é mulher do Senhor dar para os outros? Deus falou: eu não dei, você que escolheu. Falei: então o Senhor me desculpa, mas é difícil. É ou não é? Ser crente em casa. Pedro leva Jesus para sua casa.
Eu gosto disso, gente. Sabe? O grande desafio de viver uma história com Jesus lá, com os seus, com seu pai, com sua mãe, é um grande desafio, não é, gente? Às vezes eu olho e falo, Senhor, como é difícil. E depois que inventaram essa frase, é difícil, nunca mais foi fácil. Muita gente se esconde. Esse dia um cara me passou um e-mail, falando assim, Cláudio, assim mesmo, pastor Cláudio, eu sou muito diferente da minha mulher e por isso vou me separar dela. O senhor entendeu? Eu respondi o e-mail. Eu também sou muito diferente da minha e não vou me separar dela, entendeu? Ele não se comunicou mais comigo não, ficou com raiva. Pedro leva Jesus onde? Para sua casa. Porque ali começa a nossa história com Jesus de verdade. É ou não é? Ele nos prepara para vivermos uma vida no nosso lar. Porque se a nossa vida em casa não for boa, o restante também não vai ser. Nós precisamos entender isso. O nosso lar tem que ser o nosso porto seguro. Eu estou aqui com vocês, mas eu já estou doido para voltar para casa. Amanhã de manhã eu estou lá. Já ligo para a mulher, estou chegando, me espera aí. Não, ela fala, chega devagar. E lá vai eu, ué, fazer o quê? Então pare para pensar. Pedro leva Jesus para sua casa. Eu gosto disso, porque lá é que a história começa. É a história do dia a dia, é a história da realidade. Porque para os outros nós gostamos de mostrar uma máscara, mas em casa a máscara cai. É ou não é? Você se revela. Em casa você vai no banheiro com a porta aberta. Em casa, ou não é verdade? Em casa, querido. Em casa nós podemos ser quem somos de verdade. E Jesus é para viver uma história que começa onde? Na nossa? Mas ela vai adiante, não posso me deter muito num ponto só. Abra sua Bíblia em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Ou vamos para a gente adiantar, lê o 28 comigo. Respondendo-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as... Pedro ficou doido, gente. Pedro endoidou. Esse texto diz que era aproximadamente 3 horas da manhã. O discípulo estava no meio do mar, cheio de medo porque o vento era contrário, a água estava querendo entrar. E Jesus vem andando em cima das águas, botou Isaac Newton no bolso. Vem ele, dando um rolezinho, literalmente tirando onda. Vem ele, em cima da água. Quando alguém viu do barco, gritou, é um fantasma. Ninguém correu, porque não tinha onde correr, estava dentro d'água. Foi aquele tumulto, socorro, fantasma, não tinha mulher não, hein? Era só homem. Aquela gritaria, socorro, socorro. Jesus gritou, calma gente, que fantasma o que? Sou eu. Aí Pedro, sempre ele, gente. Pedro falou, aí, é o Senhor mesmo? Ele nem tem certeza. É o Senhor mesmo? Se é o Senhor, manda eu ir aí, andar em cima d'água. O que alguém deve ter pensado? Maconha. Não, isso é droga. Isso é crack, não é verdade? Isso aí é Cracolândia no Pedro. Pedro endoidou. Tem um cara andando em cima d'água e Pedro diz que quer ir. Ou imagino Tiago e João, que era sócio dele, deve ter pensado, deixa ele ir. O cara morrer é -1 na sociedade, ou não? Pare para pensar. Pedro disse assim, olha o que ele disse. Se é o Senhor, manda eu ir sobre as águas. A mesma frase que Pedro disse. Senhor, onde o Senhor mandar, eu lançarei as minhas confiança. Sabe? Pedro vive com Jesus e sabe que o que ele falar está falado. Acabou. Jesus falou o quê? Pedro, andar em cima da água já é demais. Pedro. Puxa, você é um cara muito desafiador. Espera aí que eu já estou chegando. Foi isso que Jesus falou?
que Jesus falou? Vem, Pedro, parei. Só para te esperar. Sai aí, meu filho, anda em cima d'água. Pedro vai andar em cima d'água, sabe por quê? Se você viver uma história com Jesus, você tem Jesus para financiar seus sonhos. O sonho de Pedro era andar sobre, isso era mas alguém podia tornar o impossível possível, o impossível real, e esse alguém era Jesus. Qual é seu sonho, filho? O que você quer para o seu amanhã? Quem é que pode resolver? Fale com aquele que é seu amigo, é companheiro, que você vive uma história com ele, é ou não é? Esses dias o cara falou: Cláudio, como é que você vai nesses congressos grandes? Quem é que te apresentou, pastor Silas Malafaia? Me apresenta aí, poxa. Falei: eu tenho um amigo que falou com o Silas, um amigo em comum. Aí ele: eu conheço? Eu falei: eu acho que você conhece. Ele falou: quem é o amigo? Eu falei: Jesus. Uma vez eu falei com Jesus: eu não conheço o pastor Silas, poxa. Pregador itinerante igual a mim, gosta de pregar nos grandes congressos. Fala com ele aí, poxa, a meu respeito. O senhor conhece ele, não conhece? Fala aí, poxa, dá uma moral aqui para o teu servo. Não custa nada. Pois Deus moveu, aconteceu. A mulher dele assistiu um DVD, o filho dele falou a meu respeito, o meu telefone tocou e... Cláudio, eu falei: é o pastor Silas Malafaia. Eu falei: é trote? Ele falou assim: eu queria te convidar para pregar na minha igreja. Eu falei: peraí que eu vou ver se eu tenho agenda. Fala sério, gente. Um companheiro, na verdade, um amigo para viver comigo uma história e não um momento. Pare de querer viver momentos com Deus. Deus é mais do que um momento. Deus é uma vida, uma história que começa aqui e nunca mais terá fim. Isso é vida com Deus. Isso é santidade. Fale para Ele os seus sonhos. Por mais absurdos que ele pareça para as pessoas. Pedro andou em cima? Andou, meu irmão. Culto de domingo, na igreja primitiva. 11 homens se levantando dentro da igreja e dizendo: nós vimos um homem andando sobre... Mas no culto de domingo da igreja primitiva, um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer: o homem que eles viram andando, sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Quem você quer ser? Está na hora dos milagres pararem de acontecer lá e começarem a acontecer aqui, na sua vida, na sua história. Mas para isso tu tem que ter coragem de sair e fazer o que ninguém está fazendo, porque quando tu fizer o que ninguém faz, você vive o que ninguém vive. Quer viver coisas novas? Faça coisas novas. Sabe, Pedro vive isso. Isso sabe, andou em cima, e olha que ele era, quando ele está quase chegando perto de Jesus, sabe o que ele falou? Nossa, isso que eu estou fazendo é tão perigoso. Começa a afundar. Jesus estava tão pertinho que falou: Pedro, segura aqui, homem de pouca fé. Se Pedro foi ali, era de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco o quê? Para pensar. Está na hora de você viver o sobrenatural, se realizar em Deus, não na sua esposa, não nos seus filhos, não nos seus negócios, não no seu carro, não na sua formação. Isso não vai te completar. Jesus é alguém que entra no meu e no seu coração para preencher uma lacuna que ninguém consegue preencher. Aí você vai ser feliz. E quando você for feliz, você não precisa de ninguém para te fazer. Você está pronto para fazer as outras pessoas felizes. Aí sua história começa a mudar. Aí as coisas começam a acontecer. Mas você pensa que é mole? Não. Abra sua Bíblia. Mateus. Capítulo de número 16. Verso de número 17. Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te o revelou, mas o meu Pai que está nos... Jesus está fazendo um elogio a Pedro, porque Pedro acertou quem Jesus era. Jesus perguntou: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E eles erraram. E Jesus disse: e você, Pedro, quem você diz? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus? E Jesus disse: gostei de tu, hein, Simão? Tu é um cara maneiro. Papai está em você, hein? Você é um cara legal, nota 10. Mas olha o que diz o versículo
de número 23. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Gente, alguns versículos antes, Jesus disse que Pedro está cheio de Deus. Agora Jesus diz: sai da lá, capeta. Aliás, a gente não deve falar nem essa palavra, capeta. É melhor falar lapeta. Que ele fique lá e não cá. É ou não é verdade? Deixa esse bicho longe. Para pensar. Porque se você quer se relacionar com Jesus, você tem que aprender uma coisa. Ele não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que você precisa ouvir. Se é para te elogiar, para te animar, para te levar adiante, Ele te ajuda, te leva adiante, te anima. Mas se é para te repreender, Ele também te repreende. Porque Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sede zeloso, se arrepende. Quer viver com Jesus? Tem que ouvir o que Ele tem a dizer, meu irmão. Senão vai andar com outro que faz média com você. Ele não. Fala, tá tudo certinho, tá tudo certo. Não tá bagunçado. Ele fala também. Não está aqui para te agradar e para fazer média. É assim que funciona. Amém? E Pedro também vai viver algo que eu gosto muito. João, capítulo 18, verso 10. João 18, 10. Amém? Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Presta atenção aqui, gente, que confusão. Olha Pedro, a turma no Getsemane, adrenalina na veia, todo mundo com o olho esbugalhado, tensão. Não, de repente chega a milícia, a turma lá para prender Jesus. Pedro então tira uma espada e cortou a orelha do soldado. Cortou porque errou, porque Pedro não era zorro para cortar a orelha. Ele deu uma cacetada, o cara deve ter esquivado, cortou a orelha. Olha, acabou a história de Pedro. Pedro tentou contra a vida de um oficial. Vai ser preso, julgado, condenado e morto. Mas quem é que está lá? Jesus. Jesus falou: Pedro, difícil. Se ele pudesse, diria: me ajuda, meu Deus. Mas teologicamente eu acho que isso é correto, que ele é o próprio Deus, é incorreto. Ele olhou e falou: Pedro, não faz isso, você está resistindo à prisão, isso pode gerar uma chacina, matar todo mundo, quem tem que morrer sou só eu, cara. A prova contra Pedro, o que era? A orelha. Jesus pegou a orelha e falou: ô sem orelha, dá um pulinho aqui, meu filho. Deixa eu encaixar a orelha no lugar, pagar as provas contra. Porque Jesus é um amigo que pode nos defender do maior inimigo que temos. Sabe qual é? Nós mesmos. É ou não é? Andar com Ele, viver uma história com Ele. Ele pode nos defender de nós mesmos, gente. Mandar a gente calar a boca. Que você mandar os outros calar a boca é mole. Quero ver você mandar você calar a boca. Cala a boca. Igual o salmista conversando com ele mesmo. Fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Comunicação intrapessoal. Às vezes eu falo comigo. Estou na rua, no Rio de Janeiro, aquelas praias, a mulher anda quase seminua na rua, os modelos muito mais novos que o nosso. A minha mulher, se quebrar, já está ruim de achar peça de reposição. E aí vem aquela mulher serpenteando na minha direção. Aí um amigo que anda comigo fala: não olha não, não olha não, não olha não. Eu falo: só uma olhadinha, só uma olhadinha. E esse é falar conosco. Alguém que pode nos defender de nós mesmos. A maioria dos problemas que nós entramos, a culpa é nossa. Vive uma história com Jesus, Ele pode te defender de você? Pedro achou que era super-homem, gente, e disse numa ocasião assim: ainda que todos te neguem, eu jamais. Jesus falou: Pedro, antes do galo cantar, filho, você me nega 3 vezes. Pedro pensou: é ruim de eu negar, eu vou morrer. Mas eu não nego. Prenderam Jesus. Pedro, assim que a orelha encaixou, Pedro rapou fora. É ou não é? De longe ficou olhando. Narrado por Lucas no capítulo 22. O texto diz que quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, Jesus está bem olhando para ele.
Eu imagino Jesus olhando, se fosse eu e você. Pedro, tu não me conhece não, né, miserável? Por que eu não te deixei morrer afogado aquele dia, né? Pô, nunca fiz nada contra ti, cara. A única coisa que eu fiz de errado, talvez, foi curar a sua sogra. Mas isso já tem 3 anos, já era para você ter me perdoado, Ana. Não foi assim que Jesus olhou para Pedro. Jesus deve ter olhado para Pedro, e Pedro decepcionado, porque Jesus vai morrer. Jesus deve ter olhado para Pedro e disse assim, no seu olhar, porque o olhar fala muito: Pedro, calma, Pedro. Está difícil para você, né, filho? Está difícil para mim também. Eles vão me matar amanhã, Pedro. Mas nossa história não acaba aqui não, porque domingo eu estou de volta, meu irmão, e nossa história continua. Pare para pensar. Pedro achou que era super-homem, negou Jesus, negou. Depois daquela data deve ter tido um problema sério com o número 3 e com o galo. O galo cantando toda madrugada. Você negou Jesus. Devia ser a tradução do cantar do galo para Pedro. Para acabar com a história do cara, é ou não é? Pedro então volta a pescar, gente. Ficou decepcionadinho e voltou a pescar. Mas olha João 21, verso 9. Logo que saltaram da terra em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Preste atenção em mim aqui. Pedro volta a pescar e mais uma vez ele volta de barco vazio. E aí Jesus está na praia quando o barco está chegando e Jesus diz: joga a rede do outro lado. E aí João olha para Pedro e diz: Pedro, eu acho que é ele, Pedro, que está em pé lá. Pedro falou: ele quem? Falou: é o Senhor, o Jesus. Pedro ficou tão afoito que pulou quase pelado dentro d'água, coisa feia. Foi nadando encontrar com Jesus. Chegou lá, o que tinha? Uma fogueirinha com um peixinho. Por que a fogueira? Porque quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, foi envolto ou ao redor de uma fogueirinha. Parece que Jesus quer reconstruir o cenário que Pedro caiu psicologicamente. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as mesmas obras, as primeiras obras. Jesus põe ali, e quando eles chegam, Jesus diz: e aí, Pedro, tu me ama? Eu imagino o discípulo pensando: rebenta ele. Eu lembro que ele falou que amava mesmo, e te negou. Nós nem negamos, mas também a gente não estava lá, não é verdade? Pedro falou assim: o senhor sabe que eu te amo, né? O senhor sabe. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez Jesus disse: Pedro, você me ama? E ele diz: eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus disse: Pedro, você me ama? E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro desmorona emocionalmente, porque ele lembrou do número 3. Ele começa a chorar e diz: agora acabou a minha história. E Jesus disse: Pedro, eu te perguntei 3 vezes se você me ama, porque eu quero te mostrar que eu te perdoo as 3 vezes que você me negou. Filho, nossa história não acabou aqui, muito pelo contrário, ela está começando agora. Já já o Espírito Santo vem, Pedro. Tem muita coisa para tu fazer, camarada. Para de corpo mole. Pare para pensar. O que eu quero deixar para vocês nessa mensagem é uma história com Jesus. Uma história que fará de você uma pessoa melhor. Uma história que fará de você uma pessoa habilitada para lidar com gente, com outras pessoas. Porque nós somos seres sociáveis. Se você não gosta de gente, não dá para ser crente, vai ser monge. Põe uma cuequinha e vai para a montanha do Tibete. Senta lá e mentaliza: não estou com frio, não estou com frio, não estou com frio, só de cuequinha. O máximo que você vai ter uma encrenca é com o abominável homem das neves. Se resolva. E a melhor maneira de se resolver, sabe qual é? Viver uma história com Jesus. Eu não sei como anda seu barco. Eu não sei a que pé ele está. Talvez ele esteja vazio.
Talvez o seu ontem seja frustrante, seja decepcionante. Você está se preparando para tentar de novo. Mas para que tentar sem Jesus, se você pode tentar com Jesus, no seu barco, na sua vida, vivendo com você uma história? Para você que já vive uma história com Jesus, continue, reacenda, prossiga em conhecer. Talvez esse seja o grande diferencial de quem tem sucesso no casamento e fracasso, pois a Bíblia diz: conhecer e prosseguir a conhecer. E à medida que você conhece e prossegue a conhecer, a intimidade é maior, as coisas se equacionam com mais facilidade. Por isso, nesta hora, feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta que eu não fiz nos outros cultos, mas nesse eu quero fazer. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui, e a decisão é sua. Tem alguém aqui hoje que pode ir embora com você. O pastor não pode, eu não posso, mas Jesus pode. E Ele te oferece a oportunidade de viver com Ele uma história que Ele poderá ir com você para a sua casa, realizar seus sonhos, te defender de você mesmo. Ele pode. Por isso eu quero fazer uma pergunta bem simples e objetiva. Eu não prego para emocionar ninguém, mas tem alguém aqui hoje que está desviado dos caminhos do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Talvez você se desviou por algum motivo, a história foi interrompida, ou talvez você nunca o recebeu e gostaria de fazê-lo pela primeira vez. Só se tiver alguém assim. Se tem alguém aqui hoje que quer se reconciliar com Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, por favor, levante sua mão agora e eu quero orar por você. Só se tiver alguém assim. Tem uma irmã aqui na frente, ali tem outra pessoa. Tem mais alguém? Fique à vontade. Isso. O objetivo não é te constranger. Nessa igreja quem age é o Espírito Santo de Deus. Ele te deixa à vontade. Mas eu vim de muito longe. Eu sei que às vezes por visitante é um pouco desconfortável, mas como você não vai vir sozinho, tem mais gente para compartilhar com você esse momento. Eu gostaria que você que levantou sua mão, venha aqui à frente, para que eu possa tocar em você, para que eu possa te cumprimentar. Sai do seu lugar, vem aqui. Se você estiver com um amigo, com um parente, com alguém, quiser te acompanhar, acompanhe essa pessoa, não deixa ela sozinha não. Isso.